Então, agora, nesse novo problema que nós vamos pensar aqui, veja o seguinte, olha, resolva em C, quer dizer, resolva em complexos. Esse C significa conjunto dos números complexos. E o que tem de novidade nesses números complexos? Vamos tentar resolver essa equação e vamos ver. Ó. De novo eu vou calcular o discriminante. Então vai ser ó, b quadrado, ou seja, 2 ao quadrado, 4, menos 4, vezes a, vezes 1, vezes c. E de novo eu vou concluir. Ó, 4 vezes 1 vezes 5, 20. Então 4 menos 20 vai dar menos 16. Se eu estivesse no ambiente dos reais, acabaria a equação aqui e eu diria que ela não teria solução. Mas os matemáticos começaram a perceber o seguinte: e se nós admitíssemos que existe um número imaginário, note, olha que loucura. Se nós admitíssemos a ideia de que existe um número imaginário, que é chamada de unidade imaginária, e esse número é tão maluco que, ao ser elevado ao quadrado, ele daria resultado menos 1. De fato, esse número não é real, ele não existe na realidade. Mas se admitiu a existência dele, um número imaginário, que nós representamos pela letra I, que ao ser elevado ao quadrado, ele não dá positivo, ele dá menos 1. Imagine que loucura, né? Quem resolveu dar esse nome de letra I para esse número imaginário foi esse matemático que vocês estão vendo na foto aqui, ó, Euler. Você deve se lembrar dele da geometria da geometria espacial, lá com os poliedros. Você deve se lembrar dele. É o mesmo. Então, ele passou a pensar nisso. Ó. E se existisse esse número imaginário, que ao ser elevado ao quadrado desse resultado menos 1? De fato, esse número imaginário seria exatamente a raiz quadrada do menos 1. Olha que ideia sutil e inteligente. Mas talvez nós pensássemos, mas essa ideia vai funcionar? Vamos testar. Admitindo então que esse número imaginário elevado ao quadrado desse resultado menos 1, nós podemos prosseguir nessa conta. Então agora a gente não precisa mais afinar para esse tipo de equação do segundo grau. Como se a gente pudesse o nosso rabinho no meio das pernas, virasse as costas e desistisse dela. Agora a gente tem um superpoder para poder encarar esse tipo de equação sem medo de ser feliz. Vamos ver se isso é possível? Bem, então vamos lá. Ó. Se nós admitimos então que existe um número imaginário que ao ser elevado ao quadrado dá menos 1, significa o seguinte, que eu posso pensar agora ó, nesse menos 16 como sendo 16 vezes menos 1. Portanto, esse menos 1 é exatamente a unidade imaginária elevada ao quadrado. Então vai ficar 16i ao quadrado. Então agora o discriminante vale 16i ao quadrado. Então eu vou continuar com a fórmula de Bhaskara. Então vai ficar ó, x igual menos b, ou seja, menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de delta, ou seja, a raiz quadrada de 16i ao quadrado, dividido por 2 vezes a, ou seja, 2 vezes 1, que dá 2. Agora eu vou continuar minha conta normalmente. Olha o que vai acontecer, olha. X igual menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de 16, 4, raiz quadrada de i ao quadrado, i. Tudo isso dividido por 2. Então aqui eu passo a ter um x1 e um x2 ó, como respostas. O x1 eu vou fazer a conta com o mais. Ó. Então vai ficar menos 2 mais 4i dividido por 2. E o x2, menos 2 menos 4i dividido por 2. Olha quanto que vai dar o resultado. Ó. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. E 4i dividido por 2 dá 2i. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Menos 4i dividido por 2, menos 2i. Então, essas seriam as minhas respostas para x1 e x2. Agora, alguém deveria estar me perguntando. Quando você resolve uma equação do segundo grau, o que você está chegando? A resposta significa o quê? Qual é o significado de ter encontrado essas respostas? O x1 e o x2 são números especiais, são as raízes da equação. Ou seja, são números que ao serem trocados no lugar desse x e deste x, faz o resultado dar zero. Então seria interessante que nós testássemos essas respostas para ver se pelo menos elas fazem sentido.
para ver se elas realmente cumprem o objetivo delas. Isso que eu vou fazer aqui não é necessário fazer, eu vou fazer neste momento aqui apenas como se fosse uma prova real, só para você ver que elas fazem sentido essas respostas. Eu vou testar o x1 e fica de tarefa para você testar o x2. Então, olha só, eu vou pegar aqui o x1 e trocar no lugar do x. Ó. Então vai ficar ó, menos 1 mais 2i elevado ao quadrado mais 2 vezes menos 1 mais 2i mais 5. Se essa resposta for verdadeira, significa que ela fará toda essa conta dar resultado zero. Se ela não for verdadeira, o resultado não dará zero. Então nós vamos testar para ver se vai dar certo. Vamos fazer o teste. Ó. Aqui eu tenho o quadrado da soma. Como que você faz? Ó, é aquele negócio do a mais b ao quadrado. Ó. Fica quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Isso aqui você aprendeu no ensino fundamental. Então eu vou aplicar isso aqui lá. Olha como vai ficar. Ó. Menos 1 ao quadrado dá 1. 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai ficar 2 vezes menos 1 vezes 2i. Vai dar menos 4i. Mais o segundo ao quadrado. Ou seja, 4i ao quadrado. Mais, faz a propriedade distributiva aqui, olha. 2 vezes menos 1, menos 2. Estou fazendo o chuveirinho aqui, ó, a propriedade distributiva. 2 vezes 2i mais 4i. Mais 5. Será que isso dá zero? Essa é a pergunta. Ó. Será que dá zero? Tem que dar. Se não der, é porque essas respostas não estão corretas. E não cumprem o objetivo delas. Então vamos lá, ó. Menos 4i com mais 4i já cancela. Você tem aqui, ó, 1 com menos 2 dá menos 1. E menos 1 com 5 dá 4. Então vou anotar o 4 aqui. E agora falta fazer essa conta, ó, mais 4i ao quadrado. Mas você se lembra que i quadrado é exatamente a unidade imaginária? Ó, i ao quadrado é igual a menos 1. Então, vezes menos 1. Então isso aqui vai ficar, ó. 4 mais 4 vezes menos 1, menos 4. E 4 menos 4 dá 0. Ok. Então, essa resposta que nós estamos vendo aqui, ó, ela faz sentido. Apesar de você ter usado um número imaginário que, ao ser elevado ao quadrado, dá resultado menos 1, as respostas x1 e x2, a x2 você que vai fazer esse teste, que eu acabei de fazer aqui. Ó. Então, essas respostas, elas cumprem o objetivo, elas realmente resolveram a equação. Então faz sentido a existência desse número, apesar dele ser imaginário. Então eu posso agora cravar que a solução dessa equação será, ó, dentro do ambiente dos complexos, será a resposta x1 menos 1 mais 2i e a resposta x2 menos 1 menos 2i. E agora nós começamos a entrar num novo universo de números. Estávamos acostumados com os números naturais, números inteiros, números racionais, irracionais, pegávamos tudo e formávamos os números reais. Nós estávamos vivendo num mundo de números reais. E agora é como se nós tivéssemos mudado de dimensão. Estamos num novo mundo, vamos dizer assim. Onde agora a gente passa a aceitar a existência de um número imaginário que, ao ser elevado ao quadrado, dá resultado menos 1. Isso foi como se tivesse aberto a porta para nós invadirmos outro mundo, mas outro mundo de números. É como se tivesse aberto um portal e nós entrássemos numa nova dimensão. Agora a pergunta é, será que isso foi aceito pelos matemáticos prontamente? Como é que isso aconteceu, né? É o que a gente vai começar a ver a partir de agora. Mas o que nós percebemos é que essa ideia genial abriu portas para muitas novidades dentro da